Sim, é o que você leu aí. Você deve estar pensando: "Nossa, vai ser mais um daqueles vídeos da pessoa reclamando, sofrendo, chorando, refletindo sobre sua própria vida, refletindo suas escolhas". Enfim, se você não quiser ver um vídeo que nem esse, eu te recomendo assistir outra coisa. Só quero compartilhar esse sentimento que pode ser que outras pessoas estejam tendo também. Enfim, tô gravando isso no dia 23/12 de 2025, aquela reta final de ano que a gente sempre para refletir o que a gente fez, o que a gente não fez e refletindo também ao mesmo tempo o que estamos tomando de escolhas em nossas vidas, né? E esse sentimento muito forte cresce em mim ao final do ano, que é esse de eu me sentir um desastre. E o que eu quero dizer com isso, né? Nem eu sei o que eu quero dizer com isso. Mas eu sinto que eu deixei muitas coisas para trás chegando até aqui. Muitas coisas que gastaram muito a minha juventude. E pensando melhor, eu poderia ter aproveitado melhor a juventude. Sim, eu sei que eu sou jovem. Em alguns dias eu vou fazer 26 também. Mas mesmo assim, eu não me sinto bem com o meu corpo. Uma questão estética, mas também uma questão produtiva, né? Eu sinto muita dor. Eu sinto que aquelas típicas dores físicas que é de alguém que não se prioriza, sabe? E também é de alguém que colocou projetos à frente de si mesmo, sabe? E outras questões que eu não me sinto tão bem, que eu ainda não tenho minha casa própria, o meu trabalho não é estável. Eu sinto que eu poderia ter socializado muito mais do que eu socializei esse ano, conhecido mais pessoas, feito mais amizades. Enfim, eu tenho uma tendência muito grande em ter esses pensamentos muito negativos quando eu não estou produzindo algo, quando eu não estou fazendo alguma coisa, quando eu não estou pesquisando alguma coisa. Bom, caso você já me conheça, você vê que esse meu perfil é de cinema, né? Falo de filme, já falei algumas vezes de série, porque também, de certa forma, esse meu interesse por cinema vem também de eu estar fazendo algo, estar pesquisando sobre algo. Leitura me ajudou bastante esse ano. Eu nunca li tanto quanto os últimos anos. Ler filosofia me ajudou muito, né? Mas eu sempre fico caindo em buracos, digamos assim. Nesse caso, em buraco da negatividade, buraco da minha própria autodestruição, digamos assim, né? Porque se tu parar pra pensar, nós sempre estamos nos autodestruindo de certa forma, no sentido de nunca retornaremos do que a gente era antes desse momento, sabe? Produzo conteúdo desde 2016 por aí. Eu tinha uma página de cinema no Facebook chamado Crítica Real. Um nome bem prepotente, vamos cuidar aí. Se eu achar alguma logo, algum resquício desses momentos, eu vou colocar aí na tela. Naquele momento eu já sentia essa certa dor, essa certa angústia de poder estar fazendo mais, né? Só que aquele João do passado, eu não consigo voltar para ele e ser ele de novo. Eu, de certa forma, de forma obviamente inconsciente, e muitas das vezes de forma consciente também, eu destruí aquele João do passado. Eu eliminei as inseguranças que ele tinha e também um pouco da solidão que ele sentia. Enfim, o sentimento de desastre que eu posso falar aqui é que é um sentimento. E nem tudo que a gente sente tem um certo sentido. Eu sou um desastre, se tu parar pra pensar, no âmbito ideal do que um jovem de 25 anos poderia estar fazendo, poderia ter conquistado. No mundo ideal, sempre você vai estar atrás dos teus objetivos, da tua vida. Se você viver no mundo ideal, no mundo das ideias, no mundo muito lúdico, você sempre vai parecer que tu tá sempre atrás de todo mundo. Principalmente quando você se autocompara a outras pessoas do teu mesmo ramo. Daí tu tá ferrado de cabeça se tu fizer isso. Então esse sentimento de desastre que eu tenho aos 25 anos vem desse lugar do mundo ideal, do campo das ideias. Porque se eu paro para pensar um pouquinho o que foi esse meu ano e parar para ver o João do passado e parar para pensar
putz, ele acharia muito legal isso aqui, que finalmente esse ano eu senti que as pessoas querem mesmo ouvir o que eu tenho para dizer. E obrigado, João do passado, de 2023/24 ali, que começou a postar vídeos curtos de cinema de novo, que se reencontrou com o João do passado, que ele não existe mais, mas existe ali, hoje em dia, ainda essa paixão, essa vontade, esse desejo de falar sobre cinema com outras pessoas. E que bom que ele evoluiu, que bom que ele conquistou coisas. Um perfil grande no TikTok, no Instagram, um canal do YouTube que pode ser promissor no futuro, que em trancos e barrancos, e sendo um trabalho que hoje não é 100% sustentável, longe de ser sustentável, mas que eu consigo ver um norte e um grande crescimento nesse projeto pessoal. E uma coisa que eu nunca imaginaria fazer, que eu quero comentar, eu quero registrar aqui no ano de 2025, é eu dar aula de edição de vídeo de uma antiga faculdade que eu me formei lá atrás. Isso foi uma experiência surreal em vários sentidos na minha vida. Me colocar nesse papel de ensinar, de me colocar de novo nesse local que eu tenho inúmeras bases de edição de vídeo, de gravação de áudio. Então, esse sentimento voltar nessa reta final do ano e eu me imaginar como poderia ter sido se eu tivesse focado em outras coisas, como eu poderia ter conquistado grandes desejos meus hoje, com 25 anos, se eu tivesse investido em algumas circunstâncias mais fortemente, o quanto eu estaria num lugar diferente. Mas no final do dia, todos esses pensamentos é um escapismo para a consciência, né? E como o seu Nietzsche falou aqui, o estado de consciência é o estado mais puro do ser. Porque no estado de consciência, no que tu tá fazendo aqui, agora, hoje, é onde você consegue ser o mais potente possível. Quando tu pensa no passado, mesmo tu pensando de forma nostálgica, positiva, ou de forma traumática, relembrando as inseguranças que tu tinha na época, não te traz na maior potência, porque você está vivendo no passado. E tu tá indo lá atrás. E no futuro, onde você não tem controle nenhum, também existem inúmeras inseguranças. Será que eu tô fazendo bem, fazendo vídeos de cinema? Será que eu deveria ter feito isso? Deveria ter feito aquilo? O que será do meu futuro financeiramente? Enfim, se fosse um cara mais forte em estabelecer promessas, metas para mim mesmo para o ano de 2026, eu estabeleceria como principal estar em movimento. Porque eu estando em movimento, minha cabeça fica muito mais no lugar do que ficando parado, estagnado. Não digo que não é para ter descanso, é para ter descanso também. Mas tu também não pode se autoconsumir, digamos assim. Certo momento você consome tanta coisa de conteúdo que você se autoconsome e acaba se transbordando em si mesmo. E depois de um tempo, nada te anima, porque tu não tá colocando a tua identidade no mundo, o teu pensamento crítico, analítico, contemplativo no mundo. Uma coisa que eu gostei bastante, uma alusão que o Murakami faz aí. Enfim, se você não conhece, o Murakami é um grande escritor de romances, né? No caso desse livro aqui, ele fala da corrida, né? Ele é um corredor, já correu inúmeras maratonas, enfim, corridas de 20, 40 quilômetros. Ele faz um paralelo aqui que eu acho muito interessante da corrida, né? Que ele começou a correr quando ele tinha, ao mesmo tempo, uma casa de jazz, bar, não lembro bem, porque ele precisava de fazer algum exercício físico. E na época ele fumava, ele sentia dor no corpo, ele sentia que precisava se movimentar. Mas, ao mesmo tempo que ele conta com detalhes esse processo dele, ele faz um paralelo à própria vida, que é no sentido de correr num ritmo para alguma direção, com um ritmo frequente. Nem muito rápido, porque você vai cansar em um certo momento, e nem muito devagar, para você não ver muitas das suas coisas, questões de vida, indo para frente e tu não chegando do lado delas, né? Então ele estabelece aqui que a corrida é que nem a vida, sabe? Quem sou eu para falar o que é a vida, né, com 25 anos? Mas que nesse sentido, nessa visão que ele traz aqui, é continuar correndo, que nem a Dory lá, continue a nadar, para tu não chegar no final do ano e ficar pensando sempre no que tu não fez e pensar que tu é um desastre. Eu acho que essa é a grande mensagem que eu deixo nesse vídeo, caso você tenha se identificado comigo, é deixar o campo
do mundo ideal. Pensar na construção de uma melhor vida para ti mesmo. E essa melhor vida nunca vai ser a tua ideal. E pensa que a oportunidade diária é de tu autodestruir a ti mesmo e se transformar na pessoa que tu quer ser. Nunca é tarde para isso, nunca é tarde para rever conceitos, rever pensamentos, rever sentidos de vida, vícios que tu pode ter, comportamentos que se repetem toda hora, para tu não chegar no ano que nem eu tô chegando esse ano e ter com essa dor no peito chata que tu acha que tu é um desastre, que tu acha que não fez nada na vida. Muitos falam que é uma dor no coração. Eu não sei se é no coração. Eu não sei se é essa palavra, mas eu diria que é uma dor que tem no peito aqui assim. Eu posso descrever aonde é o lugar dessa dor aqui, que vem de um lugar bem ruim, bem chato, bem que eu quero cada vez mais eliminar nos próximos anos aí. Enfim, eu senti que eu precisava desabafar sobre esse assunto. Espero ter ajudado alguém com esse vídeo. Comente aqui se você tem essa mesma sensação do final do ano de se sentir esse desastre de si mesmo. E comente aqui embaixo soluções para que você possa sair do mundo ideal e viver no mundo da consciência e no mundo onde que tu não chegue nessa reta final do ano e se sinta com essa dor no peito. Bom final de ano. Até mais. Tchau.